Por que eu não guardo o sábado? Pais e graças, amados, eu sou o apóstolo Joaquim de Graça e no presente vídeo eu vou lhe explicar claramente da razão de eu não guardar o sábado. Os adventistas e também muitos dos judeus messiânicos continuam a guardar o sábado. E no caso dos judeus messiânicos, além do sábado, muitos deles também guardam a Torá completa. Mas outros cristãos, no caso, não guardam o sábado. E os adventistas presumem que, por não guardar o sábado, necessariamente guardam o domingo. O que se baseia no fato de que a Igreja Católica, a dada altura, substituiu o mandamento do sábado por um mandamento que trocava o dia por domingo. Mas que isso não é uma condição indispensável, ou seja, por eu não guardar o sábado não significa que eu guardo o domingo ou outro dia. Até porque isso pode se constatar biblicamente lá em Romanos, no capítulo 14, do verso 5 ao 6, onde diz assim a palavra do Senhor: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem-sucedida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Nós conseguimos perceber que, embora um faz distinção entre dias e dias, no caso diz que um é dia santo e deve guardar, e outro diz que não existe dia que preciso guardar, todos fazem pelo Senhor. No meu caso, eu não guardo nem domingo, nem sábado, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, mas considero iguais todos os dias. Todos os dias preciso buscar ao Senhor, todos os dias preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor, sem dar nenhum ênfase em nenhum dia, mas que o ênfase seja restrito àquele que me salvou, Jesus Cristo, e ao Pai, aquele que enviou o seu Filho, no caso, o Salvador Jesus Cristo, o Messias. Mas eu não baseei essa decisão em apenas um versículo. A verdade é que eu cresci numa família cristã, numa igreja cristã, aonde, graças a Deus, sempre que estava nos cultos, ouvia a pregação e alguma coisa ficava em minha mente. Um dos pontos que guardava-se em minha mente é que o véu se rasgou de cima para baixo, e isso simbolizava de que a mesma intimidade que um sacerdote tinha em se chegar a Deus e apresentar aquilo que o povo apresentava, aquilo que o povo precisava ser perdoado e tudo mais, agora também tínhamos esta mesma intimidade de se chegar a Deus a qualquer hora, a qualquer momento, para apresentarmos as nossas dúvidas, os nossos pedidos e não só. Então, nisso eu soube que poderia falar a Deus, e mais do que só falar a Deus, Deus também poderia falar a mim, ou seja, poderia haver uma conversa clara entre mim e Deus. E nisso entendi que poderia, em vez de ter que recorrer a pessoas que mais do que pregarem a verdade, mais do que pregarem a palavra, apenas querem validar a sua igreja, apenas querem validar de que estão certos, de que eles são detentores da verdade, decidi justamente falar a Deus, perguntar a Deus qual seria a verdade. Pois era uma altura que, depois de um tempo, tendo me afastado da fé, eu decidi voltar a Jesus Cristo, voltar a buscar a palavra, voltar a viver uma vida de fé, uma vida temente a Deus. Isso lá por volta dos anos 2014, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Nessa altura, a primeira coisa que eu fiz depois de aceitar de volta Jesus Cristo é orando, perguntando a Deus qual seria a igreja certa, pois eu não queria mais ir a uma igreja depois ter que perceber de que estava no lugar errado e ter que mudar mais, mas
após aceitar Jesus, eu decidi buscar a igreja certa, mas não buscar através de opiniões humanas, mas orando a Deus e que Deus me revelasse qual era a igreja certa. Nesse momento eu fui orando por dias, até por semanas, orando, pedindo a Deus que me desse a resposta de qual seria a igreja certa. E um desses dias eu me vi em que estava fora do corpo e estava assim pairando sobre a cidade, pairando sobre o meu bairro na verdade, e nessa altura eu consegui perceber que as pessoas estavam subindo e logo me veio o entendimento que estava a acontecer o arrebatamento. E naquele momento eu estava assim ao lado da igreja adventista. E nesse momento eu tomei por concluído de que a igreja adventista seria a igreja certa. Naquele momento eu tomei por concluído que devia, a partir daquele dia, começar a cultuar na igreja adventista. Só que um ponto me veio em questionamento. E o que está acontecendo com outras igrejas? Naquele momento eu fui para uma outra igreja, que no caso era IECA. Consegui perceber que naquela igreja também tinha pessoas que estavam subindo, assim como na igreja adventista. E naquele momento eu tomei como concluído, então quero dizer que as igrejas certas são IECA e adventista. Então depois eu vou escolher qual igreja devo adorar. Mas fiquei curioso, se tem a IECA e a adventista, também devo ver outras. Naquele momento eu fui em outras igrejas e todas as igrejas em que eu pude ir, eu vi pessoas subindo. E naquele momento eu percebi que não era questão de uma igreja ou de outra, mas era uma questão de temor, era uma questão de intimidade, era uma questão de busca. E com o tempo estudando a Bíblia, foi quando eu descobri o versículo que já lhe falei há pouco tempo, no caso Romanos 14, do 5 ao 6, que diz que aquele que faz distinção entre dias e dias faz para o Senhor, mas aquele que não faz também faz para o Senhor. E todos glorificam a Deus. E outro versículo que também apoiou muito esta minha decisão em não precisar ter que ir à adventista, mas me firmar em buscar a Deus, seja em qual denominação religiosa eu estivesse, é Colossenses, no capítulo 2, no verso 12, que diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nisso eu percebi que a definição de sábado ou não sábado era apenas uma sombra das coisas que deviam vir. E se Jesus Cristo já veio, a distinção entre sábado e ou não sábado não é exclusividade para ser salvo ou não. Ou seja, distinguindo entre sábado ou não, isso não definiria em nada a questão de eu ser salvo ou não. Então percebi que, de alguma maneira, guardar o sábado seria só aumentar peso em alguma coisa que já tem o seu peso. Ou seja, a vida cristã não é fácil. Nós passamos por provações, tribulações, e de alguma maneira aumentar aí mais o sábado seria só aumentar o peso, mas não aumentaria a tua salvação, não aumentaria a tua fé, não aumentaria o teu temor, apenas seria aumentar um peso naquilo que já não é leve. Por isso eu percebi que não devia aumentar nenhum peso a mais daquilo que já se tem no cristianismo. Apenas devia buscar a Deus em espírito e em verdade. Isso sim é necessário. Apenas devia adorar a Deus como único Deus, e a Jesus Cristo devo buscar como aquele que é o Messias, aquele que me salvou. Assim como está escrito em João 17:3, onde diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Assim, isso sim é o necessário, e não me fixar em guardar um dia
ou outro. Assim, mais uma vez, repito, eu não guardo domingo, não guardo sábado, não guardo a segunda, não guardo a terça, não guardo a quarta, não guardo a quinta, não guardo a sexta. Não guardo dia algum. Apenas me fixo em buscar a Jesus. Apenas me fixo em buscar a Deus. Apenas me fixo em adorar em espírito e em verdade e viver de acordo com os planos de Deus em minha vida. E nisso eu sei que aquele que testifica, na verdade, sou salvo, é o Espírito de Deus, pois a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para poder da remissão, pois é o Espírito Santo o penhor da nossa salvação. Não é um dia, não é uma hora, não é um lugar, mas é o Espírito Santo o penhor, aquele que testifica de que nós somos salvos. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que irão com Ele, aqueles que estarão com Ele, não serão pessoas que guardaram um momento, um dia, ou adoraram em algum lugar, mas serão aqueles que tenham o Espírito Santo. Versículos importantes, no caso Romanos 8, 15 ao 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No momento em que nós nos preocupamos mais com sábado, domingo ou outro dia, eu fico a imaginar a samaritana que depois de se encontrar com Jesus e Jesus falar a ele que ele é o Messias que estavam à espera, e depois de anos e anos ainda voltar a mesma pergunta, dizendo como deve adorar, aonde deve adorar. Para mim, perguntar-se mais sobre sábado ou não sábado, e comer ou não comer, é como voltar às perguntas antes mesmo de Jesus vir. É como rejeitar a Jesus, é como rejeitar o testemunho de Jesus, o testemunho dos apóstolos, e ainda voltar às perguntas que existiam antes mesmo de Jesus vir. Para mim, o sábado devia ser uma questão ultrapassada há muito tempo. Aquele que assim, por autonomia, decidir que deve guardar o sábado, que faça porque ele quer guardar, mas não tome isso como critério para ser salvo, critério para ser filho de Deus, pois o que nos torna filho de Deus é justamente receber a Jesus como único e suficiente Salvador. E o que nos fará salvo é justamente o Espírito Santo que recebemos, porque recebemos a Jesus e o confessamos como Salvador. Pois a Bíblia vai dizer: o próprio Espírito testifica com o Espírito de Deus que fomos feitos filhos de Deus. E se fomos feitos filhos de Deus, somos co-herdeiro com Cristo. Entenda uma coisa: não é sobre dia, não é sobre comer, mas é sobre paternidade. Pois a Bíblia está a dizer de que a da altura isso era sombra das coisas que haviam de vir. Por que ainda queres viver na sombra? E muito mais do que isso, por que ainda vivendo nas sombras, ainda olhas com mau olhar aquele que está na luz, aquele que não quer viver na sombra como você? Se queres continuar naquilo que é guardar o dia, guarde, é bom. Se fazes por fé, é bom, fazes para o Senhor. Não seja como alguns hipócritas fariseus, que Jesus vai dizer que eles não entram, mas também impedem que outros entram. Ou seja, se você guarda o sábado, não faça com que aquilo que te é como peso, que você mesmo aceitou, também impute nas outras pessoas como critério necessário para a salvação. Guarde o sábado, tudo bem, mas não impute nos outros como critério necessário. Se você crê nessa palavra, diga amém. Se não crê, coloca aqui as dúvidas, vamos deixar mais claro nos próximos vídeos, de acordo com aquilo que você perguntar. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e essencialmente seguir este canal.